Ele pegou a faxineira resolvendo um problema de 200 milhões de reais. O que um CEO fez depois que pegou uma faxineira, corrigindo um problema de 200 milhões de reais em segundos, chocou a empresa inteira. A cidade lá fora dormia, envolta em silêncio. Mas dentro da cobertura de Eduardo Cruz, as luzes ainda ardiam. Era quase 2h da manhã, e o CEO de uma das mais poderosas empresas de tecnologia do país andava em seu escritório, frustrado. O lançamento de um projeto principal, no valor de mais de 200 milhões de reais, havia parado completamente. Por semanas, o sistema estava com defeito. Ninguém conseguia descobrir o porquê. Seus engenheiros, consultores, até mesmo os melhores freelancers que ele conseguia contratar, nenhum deles havia encontrado a resposta. O tempo estava se esgotando e sua paciência também. Na cozinha silenciosa, Eduardo foi servir mais um café, mas assim que estendeu a mão para a cafeteira, um clique rítmico fraco chamou sua atenção. Ele congelou. Era o som de alguém digitando. Ele se virou para o corredor, o som crescendo à medida que se aproximava do escritório. Ninguém deveria estar lá, certamente não àquela hora. Ele empurrou a porta e lá estava ela, Lívia, a nova faxineira. Jovem, loira, educada e quieta. Ela estava trabalhando na cobertura por pouco menos de 2 semanas. Eduardo mal havia trocado mais do que algumas palavras com ela, mas agora ela estava sentada em sua mesa, digitando furiosamente, os olhos fixos na tela brilhante. "O que você está fazendo?" A voz de Eduardo cortou o silêncio afiada e autoritária. Lívia se endireitou, as mãos voando para longe do teclado. Ela parecia uma criança pega em flagrante. "E eu sinto muito." Ela gaguejou, afastando-se da cadeira. "Eu só estava... Não foi por querer. Você não deveria tocar nisso", disse Eduardo movendo-se em direção à mesa. Sua expressão era ilegível, mas sua voz tinha um tom de irritação. "Eu sei. Sinto muito mesmo", Lívia disse rapidamente. "Eu só vi algo que parecia errado. Não estava tentando interferir." Eduardo se inclinou sobre a tela, incomodado, até que seus olhos percorreram as linhas que ela havia tocado. Então ele parou. A sessão em que ela estava trabalhando havia atormentado sua equipe por semanas. De alguma forma, em apenas alguns minutos, ela a havia corrigido. Não só isso, mas a estrutura e suas mudanças eram limpas, elegantes, perfeitas. Seus dedos pairaram sobre o teclado. Ele checou 2 vezes, 3 vezes. Ela estava certa. Sua mente deu um nó. "Como você sequer sabia o que estava vendo?" "Eu estudei ciência da computação", disse Lívia, sua voz baixa. "Há um tempo, eu tive que largar." Eduardo a encarou. "Onde?" ele perguntou. "No ITA", ela respondeu. "Mas não me formei, minha mãe ficou doente, perdemos nossa casa. Eu aceitei qualquer trabalho que encontrei." Não havia orgulho em sua voz, apenas fatos. Eduardo a olhou novamente. Realmente a olhou. Ela não apenas consertou um problema. Ela viu algo que sua equipe de engenheiros havia perdido por semanas. E ela havia feito isso sem pedir nada em troca. Lívia estava ali, com as mãos nervosamente unidas à frente. "Eu não quis me meter. Posso ir agora, se o senhor quiser." Ele não respondeu de imediato. Ele ainda estava olhando para a tela. "Você reescreveu a função inteira", ele disse por fim. "Aquele erro estava nos custando uma fortuna." Lívia se ajeitou sem graça. "Eu só mudei algumas coisas. Não foi por querer tocar em algo importante." Eduardo soltou um suspiro e lentamente se virou para ela. "Você acabou de salvar um projeto multimilionário." Os olhos dela se arregalaram. "Eu salvei?" Ele assentiu uma vez ainda chocado. "Me desculpe", ela disse novamente, a voz trêmula. Eduardo balançou a cabeça, desta vez mais devagar. "Não se desculpe." Lívia piscou sem saber o que dizer. Ele se afastou da mesa passando a mão pelo cabelo. A sala ficou em silêncio novamente, mas diferente agora, carregada de tensão.
Depois de uma longa pausa, ele a olhou. Você não é só uma faxineira, ele disse suavemente. Lívia deu um sorriso fraco. Não, ela sussurrou. Mas é tudo o que eu sou agora. Eduardo assentiu lentamente. Talvez não por muito tempo. E com isso ele se virou e saiu da sala, sua mente correndo com pensamentos. Nenhum mais alto do que este. Ele acabara de testemunhar algo extraordinário e não tinha a intenção de deixar passar despercebido. Eduardo Cruz havia construído sua carreira lendo as pessoas. Ele conseguia identificar a arrogância disfarçada de confiança, a mediocridade escondida atrás de diplomas vistosos e a ambição movida por nada além de ego. Mas Lívia Bentes era um quebra-cabeça que se recusava a ser resolvido à primeira vista. Na manhã seguinte, enquanto a cidade agitava com ternos e estresse, Eduardo estava em seu escritório com o relatório de sua assistente em mãos. Havia pouco a encontrar. Sem diploma universitário, sem certificações oficiais. Alguns empregos de curta duração, como garçonete, vendedora e faxineira. Atualmente trabalhava para uma agência de serviço doméstico em meio período. Morava em um apartamento modesto, na periferia da cidade, em um bairro que a maioria dos executivos evitava. Mas um detalhe se destacava como um alerta vermelho. Lívia havia sido matriculada no curso de Ciência da Computação do ITA, entre os 10% melhores de sua turma, e então se retirou. Nenhuma razão foi listada. Só isso explicava tudo e nada. Mas, tarde naquela noite, Eduardo a encontrou limpando as escadas de mármore do lado de fora de seu escritório. Ela trabalhava com concentração, suas mãos rápidas e precisas, como se nem a poeira merecesse ficar onde não deveria. Há quanto tempo você faz isso? Ele perguntou casualmente. Lívia olhou para cima, assustada ao vê-lo ali. Limpar? Há alguns anos de vez em quando. E antes disso? Ela fez uma pausa, então deu um pequeno sorriso. Estudava. O que aconteceu? Ele perguntou. Hesitou. A vida. Meu pai fez alguns investimentos ruins, perdemos tudo. A saúde da minha mãe piorou, as contas se acumularam. Eu larguei para ajudar. Ele assentiu. ITA, certo? Os olhos dela se arregalaram. O senhor me investigou. Eu investigo todos que tocam no meu código. Ele disse meio brincando. Lívia soltou uma risada suave e resignada. Parece que foi há uma vida. Eduardo estudou o rosto dela. Ela não estava amargurada, apenas cansada. O tipo de fadiga que não vinha de esfregar o chão, mas de carregar demais por muito tempo. Naquela noite, depois que ela foi embora, Eduardo abriu uma pasta de uma equipe de analistas. Uma que ele sabia que ela poderia encontrar enquanto arrumava sua mesa. Lá dentro, ele inseriu um trecho de código propositalmente falho. Não era excessivamente complexo, mas complicado o suficiente para enganar alguém sem um olhar treinado. Na manhã seguinte, o arquivo estava de volta no lugar com um bilhete manuscrito, cuidadosamente escondido. Corrigi o erro de validação do loop. Espero que esteja tudo bem. Sem assinatura, apenas a genialidade silenciosa. Ela havia resolvido em menos de 10 minutos. Ele não disse uma palavra. Mas, a partir daquele dia, ele começou a notar tudo. A maneira como ela ajustava o relógio de seu avô quando ele atrasava 4 minutos, sem que ninguém pedisse. A maneira como ela organizava os livros em seu escritório por assunto, depois por autor. A maneira como ela parava por um momento ao passar pela foto de sua falecida mãe no corredor, limpando suavemente a moldura, como se ela importasse mais do que o vidro. Ela era invisível para a maioria, mas Eduardo a via, e estava se tornando cada vez mais difícil desviar o olhar. Não apenas porque ela tinha uma inteligência rara, mas porque ela nunca agia como se a tivesse. Em um mundo cheio de pessoas que exigiam ser vistas, Lívia escondia sua luz sob camadas de humildade e sobrevivência. Ele a pegou uma vez, cantarolando suavemente enquanto dobrava a roupa.
completamente alheio ao fato de que ele a observava por quase um minuto inteiro. Havia algo dolorosamente sereno nela. Como alguém que havia feito as pazes com o fato de que ninguém jamais a aplaudiria. Naquela noite, sentado sozinho em seu escritório, olhando para o último relatório de falha da equipe de desenvolvimento, sua mente divagou para a linha que ela havia escrito dias antes. Não apenas a correção, mas a confiança por trás dela. Ela havia visto o que 10 engenheiros seniores haviam perdido. E, no entanto, aqui estava ela, esfregando pias e esvaziando lixeiras. Eduardo se recostou em sua cadeira e sussurrou em voz alta: "Você não pertence a esse uniforme." Mas ele sabia que Lívia não seria a única a tirá-lo. Se algo fosse mudar, teria que começar por ele. Eduardo Cruz não era um homem que acreditava em sorte. Ele acreditava em sistemas, estrutura, testes e dados. E, no momento, o único dado que ele não conseguia explicar totalmente era Lívia. Então, ele começou a fazer seus próprios testes. Silenciosamente, sutilmente, ele continuou a colocar quebra-cabeças e armadilhas de lógica em arquivos que ela poderia encontrar durante seus turnos de limpeza. Às vezes deixados abertos em sua tela, às vezes meio enterrados em uma pilha em sua mesa. Eles não eram fáceis. Cada um ficava mais avançado que o anterior. E toda vez, sem falta, ela os resolvia. Cada correção vinha com a mesma nota, humilde a lápis escrita na margem. Não tenho certeza se isso ajuda, mas talvez. Ou desculpe se estiver errado, apenas um pensamento. Ela nunca assinava seu nome, nunca reivindicava crédito, nunca fazia perguntas. Ela apenas ajudava. Eduardo parou de tentar se convencer de que era coincidência. Ele começou a ficar mais em casa, alegando reuniões remotas ou relatórios noturnos. Mas, na verdade, era porque ele havia começado a ansiar pela batida suave em sua porta do escritório, ou pela maneira tranquila com que ela reabastecia seu café sem precisar que ele pedisse, ou pelo sorriso rápido, quase apologético, que ela dava antes de sumir pelo corredor. Às vezes, ele fabricava pequenas razões para interagir com ela. Minha impressora emperrou de novo. Você poderia trazer outro caderno? Aqueles com papel quadriculado? A cafeteira está agindo estranhamente. Ela nunca questionava por que um CEO bilionário precisava de tanta ajuda com tarefas mundanas. Ela apenas assentia, entrava e de alguma forma fazia tudo funcionar. Uma noite, Eduardo estava em sua mesa revisando um relatório de diagnóstico da equipe. Todo o sistema de back-end ainda estava instável. Seus engenheiros líderes estavam culpando módulos corrompidos, mas ninguém conseguia concordar sobre a origem. Ele ouviu Lívia entrar tranquilamente atrás dele, limpando uma mesa perto do canto. Ela olhou brevemente para sua tela e parou. Eduardo, fingindo ler, não disse uma palavra. Então, suavemente ela falou: "Eu acho que não é o código." Eduardo olhou para cima. Com licença, ela se aproximou quase hesitante. O problema? Provavelmente não está no código em si. É na forma como os dados estão sendo roteados. Algo está entupindo o fluxo entre o módulo de segurança e o cache de dados. É como um engarrafamento, causado por muitas chamadas de verificação. Ele a encarou. Essa mesma hipótese havia sido levantada e descartada na primeira semana de análise. Sua equipe inteira de engenharia havia passado para outras teorias, mas Lívia a tinha dito com uma espécie de certeza tranquila que exigia atenção. "Você está sugerindo que o gargalo está na fila de permissões de acesso?" Ele perguntou. Com cautela, ela assentiu. Quanto mais camadas de criptografia você adiciona sem reestruturar a prioridade, mais provável é que as chamadas se acumulem e excedam o tempo limite. O sistema começa a bloquear seu próprio progresso. Eduardo se virou totalmente para ela agora. "Como você sabe disso?" Lívia corou. "Eu construí um sistema assim uma vez na escola. Ele travou sob carga. Levei uma semana para perceber que estava verificando tudo 2 vezes." Ele não disse nada por um momento. Então ele girou de volta para a tela, abriu a matriz de diagnóstico
e começou a escanear os fluxos de entrada. Com certeza, o atraso correspondia quase perfeitamente com os intervalos de ping de segurança. Sua mandíbula se apertou. 3 semanas. Minha equipe inteira tem perseguido a pista errada por 3 semanas. Lívia se afastou como se tivesse medo de ter se excedido. Me desculpe, eu não deveria ter dito nada. Não. Ele a interrompeu, levantando-se lentamente. Não. Se desculpe, você estava certa. Ela olhou para baixo, mordendo o lábio. Eduardo exalou. Você acabou de fazer em 30 segundos o que R$1 milhão em salários não pôde fazer. Lívia balançou a cabeça. Eu só vi o padrão. Você viu o que ninguém mais podia. Ele respondeu, sua voz agora mais baixa. E você disse isso em voz alta. Isso é importante. Seus olhos se encontraram na sala mal iluminada. Naquele momento, Eduardo percebeu algo. Ele a havia subestimado. Não porque ela era invisível, mas porque ele nunca tinha pensado em realmente vê-la. E agora ele não conseguia desviar o olhar. Eduardo esperou até o final da semana. Lívia tinha acabado de limpar o corredor do lado, de fora de seu escritório, quando ele saiu na porta segurando 2 canecas de café. Você tem um momento? Ele perguntou. Ela pareceu surpresa, mas assentiu. Claro. Ele a levou para a sala e fez um gesto para a cadeira em frente à sua mesa. Ela hesitou, visivelmente desconfortável, sentada em um espaço que até então pertencia apenas ao silêncio e à distância. Eu queria te perguntar algo. Ele disse enquanto se sentava. Algo importante. Lívia se ajeitou em sua cadeira, sua postura cautelosa. Ok. Eu gostaria que você considerasse trabalhar comigo. Não como faxineira, mas como assistente técnica. Horário flexível, apenas para me ajudar a resolver alguns problemas que você já entende melhor do que a maioria dos meus engenheiros. Ela o encarou chocada. O senhor quer que eu trabalhe para o senhor? Você já trabalha, disse Eduardo com um sorriso suave. Apenas sem o título ou o salário. Lívia olhou para baixo. Senhor Cruz, eu fico lisonjeada. Mas eu não posso. Eu não sou qualificada. Eu nem terminei minha faculdade. Eu sou só... Não. Ele a interrompeu. Seu tom mais firme. Agora. Não deixe esse uniforme te definir. Ela piscou, pega de surpresa. Você resolveu erros críticos. Você viu padrões que ninguém mais viu. E nunca pediu crédito. Isso não é apenas inteligência. É integridade. Isso é raro. Lívia abriu os lábios, mas nenhuma palavra saiu. Ela olhou para as mãos, firmemente unidas em seu colo. Não vou pressioná-la. Eduardo acrescentou gentilmente. Mas, se você mudar de ideia, a oferta continua de pé. Ela assentiu uma vez, quase imperceptivelmente. Naquela noite, ele deixou uma pasta em sua mesa com anotações de um teste beta com falha. Foi intencional, colocado onde apenas Lívia notaria. Na manhã seguinte, o teste estava consertado. Uma nova função foi rabiscada a lápis na margem da página. Eduardo não disse nada. E nem ela. Tornou-se uma rotina não falada. À noite, Lívia consertava silenciosamente o que ninguém mais conseguia. Pela manhã, Eduardo relatava o progresso à equipe executiva, protegendo o nome dela, sua presença, sua genialidade. Não por vergonha, mas por proteção. Ela não estava pronta, mas ele estava disposto a esperar. Uma manhã, Lívia entrou no escritório para encontrar a sala vazia. Mas na mesa havia uma pequena bandeja, um sanduíche, frutas, um copo de suco. Nada extravagante, apenas atencioso. Ao lado havia um bilhete manuscrito. Não pule o café da manhã só porque você está sempre pensando nos outros. Ela sorriu de verdade, e pela primeira vez em muito tempo, suas mãos tremeram. Não de exaustão, mas de algo mais quente. Gratidão e o mais fraco brilho de esperança. Ela comeu em silêncio. Naquela noite, ela deixou um post-it na borda do notebook. Obrigada, estava perfeito. Eduardo o encontrou horas depois, e algo nele mudou. Não por causa do que ela escreveu, mas porque ela finalmente havia respondido.
A tensão na sala de reuniões era densa, quase elétrica. Eduardo estava à frente da longa e brilhante mesa, ladeado por chefes de departamento e engenheiros seniores, cada um mais impaciente que o outro. O último projeto, que estava sangrando milhões, agora, estava de volta aos trilhos, estável, funcional, semanas antes do novo prazo, e ninguém conseguia explicar como. Eles haviam revisado os logs de atualização. Eduardo havia entregado as correções pessoalmente, mas a lógica, a elegância da solução não correspondia às mãos que a haviam digitado. Eduardo, um membro do conselho disse, com os braços cruzados, agradecemos sua liderança, mas alguém escreveu essas linhas de código. Gostaríamos de conhecer esse ativo anônimo que você continua mencionando. Sussurros de aprovação seguiram. Eu não me sinto à vontade em expor alguém que prefere ficar no anonimato, disse Eduardo calmamente. Vamos nos concentrar no sucesso. Esta empresa não funciona com fantasmas. Outro o interrompeu. Merecemos conhecer a pessoa que a salvou. A mandíbula de Eduardo se apertou. Ele havia prometido a si mesmo e a Lívia que a identidade dela permaneceria protegida, que ele não a exporia antes que ela estivesse pronta. Mas não era mais apenas uma questão de sigilo. Era uma questão de honra, de dar o crédito onde era devido. Depois de uma longa pausa, ele finalmente assentiu. Eu vou providenciar. Na manhã seguinte, Lívia chegou à sede em seu uniforme habitual. Calças pretas, blusa simples, cabelo preso em um coque. Eduardo havia pedido que ela chegasse mais cedo apenas para arrumar o andar principal. Ela não tinha ideia do que a esperava. O salão de conferências fervilhava de expectativa. Executivos e funcionários seniores se reuniam em trajes formais. As luzes se apagaram quando Eduardo subiu ao palco. Antes de começarmos o briefing trimestral de hoje, ele disse, gostaria de compartilhar uma história, não sobre números ou projeções, mas sobre uma pessoa. A sala se aquietou. Há alguns meses, esta empresa enfrentou a maior ameaça ao seu futuro desde sua fundação. Uma falha no sistema central estava nos sangrando. Soluções foram tentadas. Milhões foram gastos, nada funcionou. Ele fez uma pausa, seus olhos percorrendo a multidão. E então, do nada, um milagre aconteceu. Uma correção, uma solução impecável. Não dos nossos laboratórios, não dos nossos engenheiros. Ele gesticulou em direção ao fundo do salão. Lívia estava lá, segurando um pano de limpeza e um balde congelada. Você se junta a mim, Lívia? Ela piscou, atordoada. Algumas cabeças se viraram. Alguns sussurraram. Lentamente, hesitantemente, ela caminhou em direção ao palco. Eduardo estendeu a mão para ajudá-la a subir. Esta, ele disse, é Lívia Bentes. Ela foi contratada para limpar nossos andares. Em vez disso, ela reescreveu o próprio código que salvou nossa empresa. Silêncio absoluto. Então, uma palma, depois outra. E, de repente, o salão explodiu em aplausos. Uma ovação de pé. Lívia ficou ao lado de Eduardo, visivelmente sobrecarregada. Eu não quis, eu só estava... Ela começou, a voz trêmula. Eduardo gentilmente lhe entregou um microfone. Você não precisa se explicar. Apenas deixe-os vê-la. Ela balançou a cabeça com os olhos brilhando. Eu nunca pensei que estaria em uma sala como esta novamente. Eduardo sorriu suavemente. É porque você nunca deveria ter saído dela. Ela olhou para ele, gratidão e descrença inundando sua expressão. O aplauso continuou. Naquele momento, algo mudou. Não apenas para Lívia, mas para todos que assistiam. As linhas entre hierarquia e humanidade se confundiram. Uma garota que antes limpava suas janelas se tornou a razão pela qual eles ainda tinham empregos. E o homem que a trouxe à frente não era mais apenas o CEO. Ele era algo mais. Havia se passado uma semana desde o dia em que o nome de Lívia ecoou pelo salão de conferências como um trovão. Desde então, repórteres ligaram. Ofertas se acumularam. Universidades, empresas, até mesmo capitalistas de risco a procuraram.
todos querendo um pedaço da genialidade que havia salvado um projeto de 200 milhões de reais de um colapso. Mas Lívia permaneceu com os pés no chão, continuando suas rotinas silenciosas, ficando longe dos holofotes o máximo que podia. Até que Eduardo a chamou em seu escritório. O ITA entrou em contato, ele disse, deslizando uma carta pela mesa. Eles estão oferecendo para restabelecer sua bolsa de estudos. Lívia olhou para o envelope, imóvel. Eles vão até te dar crédito por matérias que você já cursou. Ele acrescentou. Você poderia terminar sua graduação em menos de 2 anos. Ela sorriu fracamente, mas a hesitação em seus olhos era imediata. Eu não posso voltar, ela disse suavemente. Por que não? Minha mãe, ela respondeu. Ela está estável agora, mas não está bem. Se eu sair da cidade, não terei ninguém para cuidar dela. Eu não a deixarei novamente. Eduardo. A estudou, então assentiu. Ok. Ela olhou para ele, surpresa. Ok, eu entendo. Ele disse simplesmente. Mas saiba que quando estiver pronta, a porta estará aberta. Ela saiu do escritório com a carta em mãos, sem saber se devia se sentir grata ou desapontada. Principalmente, ela se sentia dividida entre um sonho que havia enterrado há muito tempo e uma responsabilidade que nunca havia se ressentido de carregar. 2 semanas depois, Lívia recebeu uma ligação do centro de cuidados. A nova especialista de sua mãe começa esta tarde, disse a enfermeira. Além disso, uma enfermeira particular foi designada para ela, totalmente coberta. Lívia congelou. O quê? Eu não providenciei isso. Já foi aprovado. A enfermeira respondeu. Patrocínio anônimo. Naquela noite, Lívia sentou-se ao lado da cama do hospital de sua mãe, observando-a dormir tranquilamente. O estresse que antes havia marcado a testa de sua mãe havia desaparecido, substituído por uma serenidade que Lívia não via há anos. Ela sabia que havia apenas uma pessoa que poderia ter feito aquilo. No dia seguinte, ela invadiu o escritório de Eduardo sem bater. Ele olhou para cima, surpreso com a urgência em seus olhos. Você pagou pelo tratamento da minha mãe. Ela disse. Ele não negou. Ela merece o melhor cuidado. A voz de Lívia falhou. O senhor deveria ter me dito. Eduardo se levantou, andando ao redor da mesa. Você teria aceitado se eu tivesse dito? Ela engoliu em seco, as mãos tremendo. Por quê? Por que o senhor está fazendo isso? Porque você merece uma vida, Lívia. Uma vida de verdade, ele disse, sua voz baixa e firme. Não apenas sobreviver, não apenas se esconder. E porque... Ele hesitou, então deu um passo à frente. Eu quero vê-la brilhar. Lágrimas brotaram em seus olhos. Ela havia passado tanto tempo sendo invisível, tanto tempo se provando silenciosamente sem que ninguém notasse, sem que ninguém se importasse. E agora, aqui estava um homem que a via completamente. Mais tarde naquela noite, Lívia voltou para casa e encontrou uma pequena caixa em sua mesa. Dentro, havia um notebook novinho em folha, elegante, leve, de última geração. No teclado havia um bilhete dobrado, escrito à mão e em caligrafia limpa. Este é o primeiro teclado a salvar 200 milhões de reais. Eu achei que pertencia a você. Ela sorriu, as lágrimas escorrendo silenciosamente por seu rosto. Não, apenas por causa do presente, mas por causa do que ele significava. Ela finalmente estava livre para escolher seu futuro, e pela primeira vez, ela realmente acreditou que tinha um. Lívia caminhava pelos corredores brilhantes do Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento, como uma sombra sob a luz do sol, silenciosa, focada e profundamente presente. Ela nunca usava saltos caros, nunca levantava a voz, nunca buscava crédito. No entanto, cada sala em que ela entrava parecia notar agora, mesmo que o reconhecimento viesse na forma de acenos respeitosos ou cadeiras silenciosamente sendo afastadas para abrir espaço para ela na mesa. Ela havia se juntado oficialmente à empresa como consultora técnica, mas nenhuma placa ou título
poderia descrever completamente sua presença. Ela carregava algo mais poderoso do que credenciais. Confiança conquistada, não reivindicada. Eduardo a observava de canto de olho enquanto ela se inclinava sobre o monitor de um desenvolvedor júnior, apontando gentilmente uma falha de lógica sem constrangimento ou superioridade. A mulher mais jovem sorriu em gratidão, assentindo ansiosamente. Ela pertence a este lugar, ele pensou, e o mundo estava finalmente começando a ver isso. Uma manhã, Eduardo se aproximou da mesa dela com uma agenda impressa em mãos. Você vai apresentar comigo na próxima semana no Summit de Inovação de Tecnologia da Costa Oeste, ele disse. Lívia olhou para cima surpresa. Espera, o quê? Você me ouviu, ele disse com um sorriso sutil. Os olhos dela se arregalaram. Eu nunca falei em algo assim. Você nunca precisou, ele respondeu. Mas agora você precisa. Você vai falar ao meu lado, não? Atrás de mim. Lívia olhou para a agenda. O nome dela estava listado logo abaixo do dele. Ela hesitou. E se eu disser algo errado? Eduardo inclinou a cabeça. Então nós consertaremos juntos. Os dias que antecederam o evento passaram em um borrão de sessões de preparação, revisões de slides e nervosismo de última hora. Lívia ensaiou cada frase, mas Eduardo a encorajou a falar por instinto, não por roteiro. Eles precisam ouvir sua voz, não a minha, ele disse. Eles já me ouviram falar 100 vezes. No dia do evento, Lívia estava nos bastidores com um vestido azul marinho simples e sapatos pretos. O cabelo estava preso em um coque, as mãos tremendo levemente ao redor do pendrive em seu bolso. Ao redor dela, havia um mar de ternos elegantes, vestidos de coquetel, equipes de filmagem e crachás brilhantes. Mas ela não estava ali para impressionar. Ela estava ali para ser ouvida. Eduardo subiu ao palco primeiro, recebido por aplausos e uma tela brilhante atrás dele. Ele fez um discurso poderoso sobre inovação oculta, aquela que não vem de salas barulhentas e pessoas barulhentas, mas de resiliência silenciosa e brilho tranquilo. Então ele se virou para o lado, sorriu e estendeu a mão. E agora, ele disse, gostaria de apresentar alguém cujo impacto vocês já sentem, mas cuja história vocês ainda não ouviram. Lívia entrou na luz. No início, a sala ficou em silêncio. Ela não parecia uma oradora típica. Sem terno de poder, sem slides chamativos, apenas clareza. Ela ficou em frente ao microfone, respirou fundo e começou. Sua voz era suave, mas segura, enquanto ela guiava a audiência pela arquitetura do sistema que ela ajudou a reparar. Ela não se concentrou apenas no código. Ela falou sobre padrões humanos, sobre como sistemas quebrados muitas vezes espelhavam a comunicação falha. Ela explicou como ela abordava os problemas não apenas como quebra-cabeças, mas como histórias. Eu acredito que um bom software não deve fazer as pessoas se sentirem pequenas, ela disse. Ele deve fazer com que pareça que alguém está ouvindo. O aplauso foi lento no início, depois se tornou ensurdecedor. Nos bastidores, enquanto as luzes diminuíam e as pessoas começavam a se mover para a próxima sessão, Eduardo a encontrou nas coxias. Ela parecia atordoada, sem saber se ria ou chorava. Você conseguiu, ele disse simplesmente. Eu pensei que ia desmaiar, ela respondeu. Mas você não desmaiou. Ele sorriu, pegando a mão dela. Ele a olhou, os dedos entrelaçados, nos dela. Ninguém sabe, ele disse suavemente, que a mulher no vestido simples de hoje uma vez limpou o chão desta mesma sala. Ela o encarou. E, no entanto, ele continuou. Aqui está você, reescrevendo o que significa pertencer. A garganta de Lívia se apertou. Obrigada por não me deixar ficar invisível. Eduardo se inclinou, a voz baixa. Eu não podia. Você foi a única que eu vi. Em um prédio cheio de visionários, com luzes, som e aplausos estrondosos, para Eduardo Cruz, havia apenas ela. O auditório brilhou sob um dossel de luzes douradas e prateadas.
lançando um brilho quente sobre o mar de convidados elegantemente vestidos, reunidos para o prestigioso gala de inovadores do futuro. Era o tipo de noite em que a história parecia próxima, gravada no ar, esperando o momento certo para descer. O palco cintilava com mármore polido, e as telas atrás dele exibiam os nomes dos indicados, cada um mais brilhante, mais alto, mais decorado que o anterior. Mas, discretamente na última fila, quase invisível na grandiosidade, estava Lívia Bentes. Ela usava um vestido azul noite, simples e atemporal, e seu cabelo loiro estava preso em um coque macio, revelando um rosto ao mesmo tempo nervoso e luminoso. Ela parecia menos um ícone da indústria e mais alguém que havia entrado na sala errada. Mas Eduardo, sentado ao lado dela, sabia melhor. Ele nunca tivera tanta certeza de que ela pertencia a qualquer lugar que escolhesse estar. Ela não havia preparado um discurso. Ela nem esperava que seu nome fosse mencionado. Para ela, a indicação por si só parecia um milagre que ela apreciaria e deixaria passar sem expectativas. E então o apresentador abriu o envelope final da noite. O prêmio de jovem inovador mais influente do ano vai para... Uma pausa, um sorriso. Lívia Bentes. A sala ficou em silêncio por um momento, como se o ar estivesse atordoado. Lívia ficou congelada. Sua respiração ficou presa. Ela não se moveu até que Eduardo se inclinou e apertou sua mão gentilmente. Vá. Ele sussurrou a voz baixa e firme. Este momento é seu. Ela se levantou lentamente, seus joelhos tremendo sob o tecido macio do vestido. Enquanto a plateia explodia em aplausos, ela caminhou pelo longo corredor, cada passo ecoando com memórias de pisos uma vez limpos e códigos uma vez escritos em segredo. Quando ela chegou ao palco, o anfitrião se afastou respeitosamente e ela ficou no pódio com um olhar que pairava entre admiração e descrença. As luzes atingiram seu rosto, mas ela não se encolheu. Ela se firmou e então falou. Eu nunca pensei que estaria aqui. Lívia começou. Sua voz era frágil, mas inabalável. Por anos eu me escondi, atrás de cabos de esfregão, atrás de desculpas, atrás do medo. Eu costumava acreditar que o brilho precisava de um título ou um diploma para ser visto. Ela fez uma pausa, procurando pela sala, como se estivesse falando com a versão de si mesma que uma vez trabalhou silenciosamente nas sombras. Mas, às vezes, ela continuou, o brilho se parece com ficar acordado até tarde para resolver algo que ninguém te pediu para resolver. Às vezes, é fazer a coisa certa, mesmo quando ninguém está olhando. Às vezes, é apenas ter a coragem de tentar mais uma vez. Ela olhou para Eduardo na plateia, e por um segundo seu coração parou porque ele não estava mais na plateia. Ele estava caminhando para o palco. Vestido com um clássico smoking preto, Eduardo Cruz se movia com uma confiança tranquila, uma mão nas costas, a outra casualmente no bolso. Lívia piscou confusa. Eduardo, ela disse suavemente. Ele ficou ao lado dela agora, sorrindo. Você salvou nossos sistemas, ele disse. Você salvou esta empresa. Você salvou empregos, futuros e um legado inteiro. Então, gentilmente, sua voz mudou. Mas mais do que isso, você me salvou. Ele tirou a mão de trás das costas, revelando uma pequena caixa de veludo. Você não apenas consertou um código quebrado, ele disse, abrindo-a lentamente, o brilho suave de um diamante capturando a luz do palco. Você consertou algo em mim que eu não sabia que estava quebrado. Um silêncio total caiu sobre toda a sala. Lívia, Eduardo disse, sua voz firme e cheia de emoção tranquila. Você quer casar comigo? Lívia ofegou. As mãos voaram para a boca, as lágrimas brotando em seus olhos enquanto o mundo se desvanecia ao redor dela. Ela só conseguia assentir repetidamente antes de finalmente sussurrar a palavra. Sim. A plateia se levantou em aplausos estrondosos enquanto Eduardo colocava o anel em seu dedo trêmulo. Ela jogou os braços ao redor dele
rindo e chorando ao mesmo tempo. Naquele momento, sob as luzes, câmeras e o eco da celebração, não havia empresa, nem multidão. Apenas a garota que uma vez limpou os andares e o homem que sempre a viu brilhar. Na manhã seguinte, as manchetes brilharam. Do código ao compromisso. A faxineira que salvou uma empresa e conquistou o coração de seu CEO. Onde o amor e a lógica se encontraram. Uma história de brilho, humildade e um sim inesquecível. E pela primeira vez, o mundo viu Lívia e Eduardo não apenas como inovadores, mas como um lembrete de que a verdadeira genialidade começa com a graça. E que, às vezes, as histórias de amor mais poderosas começam não com o poder, mas com o ato de ser visto. Obrigado por assistir a esta jornada inesquecível, do brilho silencioso aos holofotes, da resiliência tranquila a um amor que mudou tudo. A história de Lívia nos lembra que, às vezes, as maiores mentes não são encontradas em salas de reunião, mas nos bastidores, e que o amor, quando é verdadeiro, vê além de uniformes, títulos e expectativas. Se esta história tocou seu coração, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal Aurora, onde trazemos contos emocionantes que inspiram, curam e nos lembram do poder tranquilo da bondade e da coragem. Até a próxima. Continue acreditando, porque até a menor voz pode reescrever o maior destino.